Olá, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Hoje é o nosso último encontro meditando no Salmo 119, desde a primeira segunda-feira de janeiro de 2022. Nós temos nos debruçado sobre este salmo, o maior salmo do saltério bíblico, Salmo 119. Foram 22 semanas, contando com essa, olhando para as estrofes dessa grande, linda e antiga poesia do povo de Israel. Hoje a gente lê do versículo 169 até o versículo 176. E essa última estrofe se chama Tal, porque a primeira palavra que aparece nessa estrofe tem essa letra do alfabeto hebraico, essa consoante do alfabeto hebraico, como a sua primeira letra, a letra inicial da primeira palavra. E o texto diz assim, olha só: chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti a minha súplica, livra-me conforme a tua promessa. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Com a tua mão, vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, a tua lei é o meu prazer. Permita-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois eu não me esqueci dos teus mandamentos. Você já deve ter tido a sensação de que as suas palavras, às vezes, mesmo que dirigidas a Deus, não passavam do teto. Alguma falsa ideia, uma impressão equivocada de que tudo que você dizia se perdia no espaço, de que as palavras eram estouradas como se fossem bolhas de sabão. A sensação de que não há quem nos escute, ela é muito frustrante, muito angustiante. Nós gostamos de saber que nós somos ouvidos, que há audiência para as nossas palavras. Mas às vezes a vida, pelas circunstâncias, nos faz acreditar que as nossas palavras estão sendo lançadas no vento. Parece que o salmista aqui vivencia uma espécie de angústia dessa ordem. Porque na sua oração ele diz assim: Senhor, que o meu clamor chegue à tua presença e que a minha súplica chegue a ti. É o pedido de alguém que deseja muito alguma coisa, mas que tem muito medo de não ser ouvido, de não ser acolhido. Essa é uma experiência muito comum a quem está começando a dar os seus primeiros passos na fé. Há muitas pessoas que dizem assim: eu não sei se eu estou sendo ouvido, não sei se eu estou dizendo direito, eu não sei se as minhas palavras estão corretas. E aí é uma série de conjecturas que as pessoas constroem na cabeça, às vezes por acharem que não sabem orar de forma correta, como se houvesse uma forma correta de orar. Por acreditarem, por exemplo, que há alguma espécie de impeditivo na sua própria vida que faça com que Deus não as escute. Não há tanta pureza, não há tanto conhecimento, não há tanta intimidade. Bem, são muitas as leituras e as construções que a gente faz no nosso imaginário para acreditar na mentira de que a nossa oração não chega, ficou por aqui. Na verdade, se existe uma única oração que a Bíblia descreve como a oração que não chega, é a oração da falsidade, a oração da hipocrisia. Essa oração, os profetas denunciam, elas ficam por aqui. Como se Deus estivesse lá e a gente aqui, eles dizem assim, essas ficam aqui. Esses ajuntamentos, esses ritos que não passam de uma fabricação para impressionar Deus, tudo isso se desfaz. Agora, a oração que é feita na sinceridade do coração, de quem é mais ou menos experiente na fé, de quem já caminhou mais ou menos, de quem conhece mais ou menos, de quem se julga, sabe, mais apto ou menos apto, a oração que é feita na sinceridade da fé, essa oração sempre chega à presença de Deus. Então esse medo que às vezes a gente tem de não ser ouvido, de que o nosso clamor não chegue à presença de Deus, esse medo é um medo que a gente pode abandonar, porque Deus ouve, e não apenas ouve, Deus escuta com atenção a nossa oração.
Pensando aqui a estrutura do Salmo como um todo, essa é uma grande oração feita pelo salmista, certo? E ele está na última estrofe dizendo, Senhor, que isso tudo chegue a Ti. É como quem escreve uma carta longa, um texto, um e-mail, como quem produz um documento extenso. E no final diz, eu espero que isso chegue a você. Dinâmicas muito próprias de um mundo mais antigo, né? Porque hoje a gente nem tem essa preocupação. Basta que a gente aperte uma tecla e a gente sabe, vai chegar. Mas as dinâmicas do mundo antigo eram outras. Havia uma expectativa de que algo chegasse num determinado lugar. Porque muitas coisas podiam fazer com que aquilo não chegasse no seu lugar de destino. E aí o salmista, ele transpõe essa preocupação para essa dinâmica vertical da nossa relação com Deus. Ele diz, Senhor, que essa oração chegue, que não haja obstáculos, que não haja impedimentos, que nada enfraqueça esse percurso, mas que ela chegue aí onde o Senhor está. E ela chega, ela sempre chega. Primeiro, porque não há obstáculos, não há. E segundo, porque Deus não está lá, Deus está aqui. E tudo que a gente fala como se a gente estivesse sussurrando ao pé do ouvido do nosso Pai, que é o nosso Criador. A nossa oração chega, mas o nosso medo às vezes faz a gente acreditar que não. Quando você achar que a sua oração não está chegando, lembre-se disso. Deus está aqui, ouvindo a nossa oração do nosso lado, do nosso lado. Tem uma música linda que a gente canta de vez em quando, que diz assim, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está. Ele sempre está perto da gente. Dá-me entendimento conforme a tua palavra, livra-me conforme a tua promessa. Os meus lábios transbordarão de louvor, porque o Senhor me ensina os decretos do Senhor. Os meus lábios transbordam de louvor. Eu olho para esse verso e eu me lembro de uma fala do apóstolo Paulo, à comunidade que se reunia na cidade de Éfeso, os Efésios. Paulo escreve e diz assim, que não saia da boca de vocês, nenhuma palavra torpe, que não saia da boca de vocês aquilo que desconstrói, aquilo que amaldiçoa. Seja a nossa boca instrumento de bênção, de graça, e não de maldição e de desgraça. A nossa boca transbordará de louvor ao Senhor. Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente se fazer, sobretudo diante de uma lembrança que um provérbio nos traz, de que a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. As nossas palavras dizem muito a respeito do estado da nossa alma, razão pela qual a gente precisa controlar muito aquilo que a gente diz, pensar muito naquilo que a gente diz. Se você já ouviu, por exemplo, nos arraiais de fé, que existem palavras que não são próprias para a gente, existem discursos que a gente não deve oferecer, pois então isso tem a ver não com uma espécie de moralismo solto e desconectado da realidade, mas com a compreensão de que existem coisas que não são a expressão verdadeira do tipo de afeto que a gente deve nutrir no coração. E se existem coisas que não são capazes de expressar o tipo de afeto que a gente deve nutrir no coração, uma forma da gente enfraquecer esse afeto no nosso coração é não banalizá-lo a partir daquilo que a gente fala. Então que a nossa boca transborde de louvor. O que não significa ficar cantando música gospel o tempo todo. Significa apenas emprestar os seus lábios para transmitir aquilo que constrói vida e que revela a beleza do Criador, mesmo que fora do discurso religioso, mesmo que fora do repertório gospel. Não tem a ver com a música que você canta ou com as palavras que você escolhe no sentido de ficar o tempo todo recitando versículo. Não, tem a ver com entender que nós podemos ser proclamadores dos louvores do Eterno. Os meus lábios transbordarão de louvor, porque o Senhor me ensina os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Com a tua mão vem ajudar-me, pois eu escolhi os teus preceitos. Eu anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Duas coisas aqui, do início para o fim. Primeiro, anseio pela tua salvação. Aquela lembrança que aparece algumas vezes nesse salmo,
de que na vida nós sempre somos salvos pelo Senhor. Há muitas experiências de redenção pelas quais passamos. Na semana passada eu falei sobre isso. Mas a salvação sempre vem de um mesmo lugar, das mãos do Senhor. A nossa redenção não está em absolutamente nada que não seja no Cristo, que é capaz de dar conta da nossa vida. O nosso dinheiro não nos redime. Os nossos relacionamentos não nos redimem. A nossa posição social não nos redime. O nosso status não nos redime. Os nossos bens, a nossa cultura, a nossa inteligência, nada disso nos redime. A nossa carreira, ou o que quer que você possa colocar nesse lugar de redentor, nós somos salvos única e exclusivamente pelos braços do Cristo estendidos na cruz do Calvário, expressão do amor de Deus que nos acolhe. Acolha-me, Senhor, eu anseio pela tua salvação, com a tua mão venha me ajudar. A ideia da mão de Deus, não como instrumento de punição, mas como oferecimento de redenção. A mão de Deus, ela é capaz de nos socorrer e de nos ajudar. Há um amigo que compôs uma música linda, a gente canta de vez em quando aqui na igreja, chamada Tua Forte Mão. O Del prega aqui de vez em quando e eu gosto muito de ouvir essa música que ele compôs há muitos anos. Ela fala exatamente disso. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus. A tua cruz me limpa, eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. A tua forte mão guarda os meus dias. O que nos preserva, o que nos socorre, é a mão de Deus estendida na nossa direção. E aí ele faz um pedido final. Ele diz assim: permite-me viver para que eu te louve. Senhor, não me deixe morrer. Pelo contrário, me faça viver. Me dá vida para que eu devolva a vida a ti em louvor. Talvez essa seja a construção mais clara do que o salmista pretende dizer aqui. Me dê vida para que eu te devolva a vida. Sim, porque a vida que a gente pede para que Deus nos dê, ela é mais bem vivida sempre quando a gente descobre que a melhor forma da gente vivê-la é devolvendo-a a Deus. Ou seja, eu desfruto da vida com mais qualidade quando eu me proponho a viver nessa experiência de consagrar os meus dias ao Senhor. E aí você sabe como o salmista termina a oração inteira do Salmo 119? Ele termina fazendo uma confissão. Andei vagando como ovelha perdida, mas vem me buscar, eu não me esqueci dos teus mandamentos. Olha só que coisa interessante, uma oração tão linda, tão extensa, tão preciosa, com tantas coisas. Ela poderia terminar de muitas outras maneiras, mas ela termina com uma confissão de dependência e de fragilidade. O salmista diz assim: eu andei como uma ovelha perdida. Porque mesmo fazendo parte do aprisco, a verdade é que muitas vezes nós nos portamos como ovelhas perdidas. Mas a boa notícia é nós sempre podemos ser socorridos pelo bom pastor. O bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Não, eu não estou falando de nenhum pastor das nossas estruturas eclesiásticas, como eu ou qualquer outro, que se presta nessa função de ser um líder institucional, reconhecido como um pastor. Eu estou falando do bom pastor, aquele de quem todos nós, pastores e pastoras, somos auxiliares. Jesus Cristo, o sumo pastor, aquele que cuida dos seus e que cuidará até o fim. Ele sempre, sempre, sempre nos resgata. Sim, sempre que você precisar de resgate, faça uma oração aí no seu lugar e diga assim: Senhor, venha me socorrer, que a tua mão se estenda sobre mim e sobre os meus dias, que o meu clamor chegue a ti, que o Senhor receba a minha oração e que os meus lábios se encham desse desejo de louvar a ti e de bendizer o teu precioso nome. Me dê vida, Senhor, para que eu a devolva a ti em louvor e em consagração. Eu espero, irmão e irmã, que essa longa jornada de 22 semanas tenha sido tão especial para vocês quanto foi para mim. E eu espero que ela sirva, essa jornada, de encorajamento para que o nosso coração busque cada vez mais os preceitos do Eterno.
Não desista de conhecer a sua Bíblia, não desanime no processo de conhecer a sua Bíblia. Mergulhe semana após semana nessas jornadas infindáveis de conhecimento desse tesouro vasto e precioso que é a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe e eu espero você para a nossa nova jornada em mais um ciclo do Conheça a Sua Bíblia. Até lá, fique com seu coração em paz.